Muito bem, irmãos, vamos ao Salmo 23, última pregação sobre este belo e famoso Salmo. Salmo 23, como eu sempre tenho feito, vou ler o Salmo inteiro, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos explorar hoje a última frase: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este salmo e pelo privilégio que nós tivemos aqui esses meses de entrar um pouco mais fundo no que o teu servo Davi, inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer e nos transmitir. Obrigado pelo que aprendemos e pela despedida que temos hoje desse salmo, com essa afirmação tanto quanto difícil, mas belíssima, da parte de Davi. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande pastor, pedimos e agradecemos. Amém. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O pastor disse na oração que era uma frase difícil e é tão fácil. Vou habitar no céu eternamente. Não é bem assim. Esse para todo sempre é uma tradução da expressão da frase hebraica que literalmente significa para a duração dos dias. Então, habitarei na casa do Senhor para a duração dos dias. Literalmente é isso que significa. E é um termo indefinido quanto ao futuro. Há três maneiras de interpretar, ou duas, sendo a terceira uma mistura das duas. A primeira é que se refere especificamente à vida terrena. Davi quis apenas dizer que ele, durante a vida dele, ele iria habitar na casa do Senhor. Na realidade, o tabernáculo, que é o templo, o grande templo de Salomão, filho de Davi, obviamente ainda não tinha sido construído, então havia um lugar onde a arca do Senhor estava presente, que era o tabernáculo. Claro que Davi era rei e morava em palácio, então ele não estava dizendo que ele ia se mudar do palácio, o rei com toda a sua corte, e agora morar num lugar provisório onde estava a arca de Deus. Então, óbvio que não era literal o que ele quis dizer aqui, se estivesse falando do aspecto terreno, puramente terreno. Então, esse habitar na casa do Senhor seria uma figura para expressar comunhão com Deus, intimidade com Deus. O tabernáculo era associado diretamente, e era para ser mesmo, com a presença de Deus. Então, seria uma forma dele dizer que todos os dias ele estaria pensando em Deus, comungando com Deus, indo sim ao tabernáculo também, nos momentos certos, não morando lá. A segunda forma de interpretar seria que Davi está pensando só no futuro mesmo, pós-vida, aqui na terra. É como se ele olhasse puramente para frente e afirmasse que ele estaria eternamente no céu. Como nós temos a tendência de interpretar, especialmente por causa da tradução, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre,
eternamente. Então é óbvio que Davi quer dizer isso. Não é óbvio. Pode ser. Pode ser. E como eu disse, a terceira maneira de interpretar seria um misto das duas, que é o que eu penso. Pessoalmente, é a minha tendência. Não discuto se alguém tem uma primeira maneira de interpretar, ou a segunda, só aqui na terra, ou só no céu, não é claro, mas pessoalmente eu me sinto bem confortável com a exegese do texto e com tudo o que ele vem dizendo, e com esta ideia de Davi vislumbrar uma vida constante aqui na terra de adoração, sim, na presença de Deus, sim, onde quer que ele estivesse, mas de uma maneira bem especial no tabernáculo, onde ele iria adorar a Deus, sem dúvida. Inclusive, Davi já havia dito que ele era ovelha do Senhor, e por isso ele tinha garantia de que nada iria lhe faltar, como já comentamos, cada item: repouso, alimento, proteção, orientação, companhia, honra, abundância, tudo isso que ele já tinha dito. E agora ele dá um passo à frente e afirma que ele iria sempre ter, da parte dele, uma iniciativa dele, Davi, de querer estar todo o tempo, continuamente, enquanto vida tivesse, comungando com esse pastor dele aqui na terra. Então, o relacionamento dele com o pastor não iria se limitar a ser alvo, ele ser alvo e proteção, de proteção, de carinho, de tudo, do pastor, mas ele pessoalmente faria questão de buscar esse Senhor, buscar esse Deus para adorá-lo. Lembre-se que a imagem de pastor e ovelha já tinha desaparecido lá desde o versículo 4 ou 5, de uma maneira mais direta. Então não fique pensando o tempo todinho em interpretar cada detalhe como pastor ou ovelha. No começo era, mas depois eu já falei disso, não precisa mais explicar. Mas o fato é que Davi fala em adorar a Deus, em comunhão com Deus, constantemente nesta vida. Só que, dentro dessa maneira de pensar, isso seria muito pouco para quem tem um pastor que é o próprio Deus eterno. Davi sabia que a vida era curta. Uma criança sabe que a vida se acaba, que fala em morrer, em morte, logo cedo, mesmo não entendendo muito bem, mas fala. Todo mundo sabe que a vida é muito fugaz aqui. E aí, Davi, quando acabassem os seus dias aqui na terra, como é que seria o seu relacionamento tão especial, tão gostoso, tão forte com o seu pastor? Ele cuida de você, você gosta de ser cuidado por ele, você quer buscá-lo e se compromete a buscá-lo todos os dias da sua vida, em comunhão com ele, indo ao tabernáculo dele adorar. E aí, morreu, acabou, terminou. Na realidade, parece ser muito pouco para o que Davi queria dizer, mesmo considerando que os personagens do Velho Testamento não tinham uma revelação clara sobre as coisas do futuro. Mesmo assim, eles tinham uma noção forte de que tudo que se relacionava com o Deus eterno se acabaria aqui nesta vida. Não, teria mais coisa. Há várias passagens do Velho Testamento que apontam para isso claramente. Eu não vou citar várias, eu desviaria aqui do nosso tema, que eu não quero, mas basta uma, Hebreus 11, essa eu quero ir com vocês até lá, para vocês então verem o que estava na mente, no coração dos crentes antigos, ou no caso dos heróis da fé aqui, conforme Hebreus 11 fala, e mais particularmente falando dos patriarcas, nesta passagem aqui, de 13 e 14, estava falando de Abraão,
e dos filhos, os netos, os patriarcas então, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, olhando para frente agora, para depois da morte, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ora, é óbvio. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Não estavam em casa aqui. Eles eram peregrinos, viajantes provisórios aqui. Então, na mente deles estava clara a ideia de que ainda iria, ou nem ainda iria acontecer coisa boa. O bom ainda viria. Quantas passagens deixam isso claro? É discutível, os estudiosos se dividem um pouco quanto a algumas passagens. Não, isso aqui é óbvio que ele está mostrando que tem segurança absoluta na questão da vida eterna. Aí outros, não, isso aqui não é o caso, a passagem tal é. Então, essa quantidade de passagens, ela pode variar de acordo com cada estudante das Escrituras, mas, independente deste fato particular, desse detalhe, mas é muito, não dá para negar que eles não tinham nenhuma noção de eternidade e de uma comunhão com Deus depois da vida aqui. Então fica muito difícil eliminar este aspecto da afirmação de Davi e dizer, não, tudo que Davi quer dizer aqui é que ele ia para a casa de Deus todos os dias da vida dele, sempre que pudesse, mas aqui na terra ele estaria sempre em comunhão com Deus, ponto final, zero pensamento na frente. É difícil pensar assim. Então é muito razoável entender que ele olhou lá para frente. Aonde quer que Deus habitasse, Davi estaria com ele por toda a eternidade, gozando do privilégio de adorá-lo, de compartilhar da intimidade dele. Inclusive, há quem interprete a expressão casa de Deus ou do Senhor, habitarei na casa do Senhor, como família de Deus. Como o termo casa pode significar também família, a casa do fulano, a família do fulano. É provável, pode ser. E aí daria uma ideia ainda mais forte da intimidade com Deus. Eu vou estar com a família de Deus, claro, com o próprio Deus e com a família dele todinha. Ele e o restante das ovelhas dele, aqueles que ele salvou, vou estar com ele. Lá para frente, não me perguntem quanto tempo, para a duração de dias, não tem limite, é indefinido, mas onde quer que seja a casa dele, para lá eu vou. É muita ousadia de Davi afirmar isso. Imagine um amigo chegando para você e dizer, eu vou morar contigo. Eu vou morar na tua casa. Já trouxe até a mala aqui no carro. Tu vai morar lá em casa? Eu disse, vou. Não somos amigos? Somos. Já estaria gaguejando um bocado nessas alturas. Somos. Pois é, já vim com armas e bagagens aí. Você ia ficar desconcertado, muito desconcertado, ou achando que o amigo estava brincando, querendo lhe pregar uma peça, ou tinha perdido o juízo. Porque morar na casa de alguém é algo muito especial, extremamente íntimo, reservado em geral, claro, para o marido, a mulher e os filhos do casal, e olhe lá, até os filhos se tornarem adultos, porque o que se espera é que quando os filhos se tornem adultos, naturalmente vão tendo as suas próprias vidas, tomando os seus rumos. Aqui e acolá, morar na casa de alguém inclui os pais, que vão ficando velhinhos para tomar conta deles, ou algum parente próximo muito necessitado, ou alguém que vai passar um tempo estudando enquanto se prepara para ir para outro lugar, provisoriamente, tudo é aceitável. Mas chegar e dizer assim, vou morar com você na sua casa, é algo muito, muito
forte, uma demonstração de grande intimidade com o dono da casa. Aí Davi, com toda naturalidade e ousadia, uma ousadia de fé, certamente uma ousadia agradável a Deus, pois eu vou habitar na casa dele, pela duração de dias, pelo tempo que for, e de acordo com a nossa interpretação, enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou lá para o tabernáculo quantas vezes eu puder, e quando eu morrer, aí que eu vou para a casa dele mesmo lá, para a família dele, e eu vou. É forte a afirmação. Seria o caso de pensar Deus dizendo, e eu quero? A casa é minha, né, Davi? É você que decide morar na minha casa. Por isso é que eu digo que é uma afirmação ousada, de fé, mas uma fé, repito, e uma afirmação, uma atitude agradável a Deus. Inclusive, já falamos das consequências maravilhosas de ter Cristo como nosso pastor, apliquei o tempo todinho, ao longo do Salmo 23. Davi e o Senhor, aqui, e nós com Cristo, embora Cristo seja o Senhor, expliquei já isso tudo no início. Já falamos que o próprio Senhor Jesus Cristo, como agora nós sabemos, como revelado nas Escrituras, o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, e pastor nosso, como ele já declarou claramente. Já falamos que ele cuida de nós, nos dá alimento físico e espiritual, nos dá descanso físico e espiritual, orientação, proteção, companhia, honra, tudo isso já falamos sobre como o Senhor Jesus Cristo se relaciona conosco. Mas além de tudo isso, então, nós temos o supremo privilégio de estar intimamente envolvidos com Ele, numa adoração real e profunda com a pessoa dele. Não é uma relação só de Ele tomar conta de nós, de nos dar alimento, de nos dar roupa, de nos dar proteção, e mesmo nos dar paz no coração. É muito mais do que isto. A nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. E isso é possível por causa do Espírito Santo que Ele mandou para habitar em nós. Curiosamente, coincidência, à noite eu vou falar sobre nova criação, que está em Cristo é nova criatura, eu vou falar hoje à noite disto. Interessante é que aqui não há paralelo com a ideia, no Velho Testamento, de ir até o templo para adorar, como Davi provavelmente se referiu aqui, se ele estava com as duas ideias em mente. E estarmos então mais intimamente ligados com Deus, se fôssemos até a presença dele no templo. Isso era muito importante para a adoração, de acordo com a lei de Moisés e tudo. Só que agora há uma diferença, porque nós mesmos somos templos de Deus, porque o Espírito Santo veio habitar em nós, um ensino misterioso que nós nem alcançamos bem, mas obviamente profundamente real e significativo para nós. Então, para nós adorarmos ao nosso pastor, termos comunhão com o nosso pastor, basta que nós nos disponhamos a isso. Não precisa ir a um lugar físico. Já era assim na época, mas não tão forte. Deixa eu dizer de outra forma, era mais forte na época a ideia de ir até a presença de Deus no templo ou no tabernáculo antes do templo. Hoje diminuiu muito isto, e alguns até têm uma ideia errônea de que é equivalente, ir a um culto hoje, ir para a igreja e tal, é equivalente ao judeu que ia para o templo, para adorar lá de acordo com a lei de Moisés e tudo. Não é não. Há algumas semelhanças, claro, de estarmos juntos, de uma adoração coletiva, mas desapareceu a ideia, que era muito importante, fundamental na época, de ali ser a presença de Deus, inclusive representada fisicamente no Santo dos Santos, com os dois querubins encostando a asa um do outro, em cima do propiciatório, que ficava em cima da Arca da Aliança, estava lá. Ele era como uma presença física de Deus, se podemos expressar desta forma.
Hoje não há mais esta ideia de que nós vamos ao prédio da igreja e lá há uma presença física, de alguma forma, representando a presença de Deus, como na época. Não. Se há isto, somos nós mesmos. Nós somos o tabernáculo, cada um é o tabernáculo de Deus. Então nós vamos estar juntos no culto, no prédio da igreja, é importantíssimo, fundamental também, mas há essa diferença. A nossa comunhão com o pastor Jesus Cristo hoje é mais intensa e deve ser mais intensa e mais separada da ideia de estar junto em algum lugar físico. É só querer ter o coração voltado para essa comunhão com o pastor. E a semelhança de Davi, nossa vida também é curta e certamente o nosso relacionamento com o pastor não termina com a última batida do coração. E o que vai ocorrer então no futuro? Resumidamente, o nosso pastor disse que nós iríamos habitar com ele na casa do Pai Celeste. João 14, de 1 a 3, por isso mesmo é que eu digo que a ousadia de Davi de dizer, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre, pela duração de dias, não é uma coisa, não é um enxerimento, ou um atrevimento, no mau sentido de Davi, porque é o que Deus tem reservado, é o que Deus quer mesmo. E agora, Jesus Cristo, nosso pastor, declara isso de uma maneira aberta, clara. João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, está falando de casa, vamos dizer, residência, né? Tomando aqui uma certa liberdade. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe o que é isso, irmãos? É um convite. Olha, vocês estão convidados para morar na minha casa, na casa de meu Pai. E mais do que um convite, é uma garantia de que Ele vai nos levar para lá. Seria tão desesperador imaginarmos que íamos ficar sem ter para onde ir depois de mortos, sem rumo, mesmo salvos, não mais para o inferno, para onde vão aqueles sem Cristo, mas vão para onde? Para um limbo, para um lugar neutro, alguma coisa, porque quem sou eu para ir morar com Deus? E não sou eu que vou dizer, ó Senhor, eu vou morar na tua casa. Quem sou eu? Não chego nem perto do portão da entrada da casa de Deus. Aí ele diz, não, você vai chegar, não é no meu portão não, você vai morar comigo, eu estou lhe convidando, eu estou lhe chamando, eu estou lhe garantindo, mais do que convidando, e prometendo que você não vai ficar vagando pelo espaço aí, não, sua alma, seu espírito, você vai morar comigo. Isso é muito, muito gostoso, e deve servir como um bálsamo para nós nas nossas agruras, nossas dificuldades do dia a dia. Eu não sei se vocês têm, eu tenho dificuldades, problemas, e a vida parece que é tão repetitiva muitas vezes, uma alegriazinha ali, tristeza acolá, uma alegriazinha ali, 10 tristezas acolá, preocupações, esse corpo não deixa de me preocupar, e a saúde, e o parente, e o filho, e o pai, e tanta coisa que preocupa a gente, né? As agruras, e dificuldades financeiras, e problemas de toda ordem. Não tem um alívio? Tem. Pense na frente, pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, é para lá que você vai, Ele já disse, não é um lugar exclusivo dEle, no sentido de que é Ele e o Pai. Uma das coisas maravilhosas que aconteceram conosco é que Cristo não teve ciúme
Já tenho dito isso alguma vez, eu acho isso fantástico. Ele não teve ciúme da sua ligação belíssima, eterna com o Pai. Ele compartilhou conosco: venham, eu sou filho, vocês são filhos, serão filhos também em mim. Sempre fui filho dele, vocês não, mas vocês serão adotivos em mim. Eu vou compartilhar com vocês. O Pai me ama muito, pois eu quero que Ele ame vocês também. E vocês me amam, pois amem o Pai também. É muito bonito, muito bonito. Ele ter aberto para nós tudo o que Ele tinha, o que Ele tem. Tudo, Ele abriu, nada ficou. Se Ele mostrar, sem Ele compartilhar conosco, guardadas as circunstâncias, guardadas as diferenças, porque Ele é Deus e nós não somos Deus. Então, não por nossos méritos ou virtudes, nós nos tornamos íntimos de Deus através de Cristo. Nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. E como é natural uma criança, um filho, nascer de um casal e morar na casa daquele casal, é o natural. Então o filho do Pai Celeste vai morar com o Pai Celeste. Mas uma criança, quando nasce, acabei de falar, cresce com os pais, mas quando fica adulto, espera-se que é o curso normal da vida, que vá cuidar da sua própria vida e deixe pai e mãe. Essa comparação não vale para o crente, graças a Deus. Nós vamos morar com Deus na eternidade, mas durante um certo tempo. Quando nós adquirirmos, então, uma certa maturidade espiritual, vamos sair da casa do Pai. Não, para com isso, que arranha os ouvidos, arranha o coração. Queremos ficar na casa dele o tempo todo, claro, e assim será. 1 Tessalonicenses, já estou encerrando, capítulo 4, versículo 16 e 17, mas é um tema fantástico e gostoso da gente falar. Esse é bom de falar, pregar, conversar, pensar, meditar, que é a nossa estadia eterna com Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando fala do famoso arrebatamento: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho que Davi quis dizer foi para sempre mesmo. As duas coisas, como já falei. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Se consolem, deve ser motivo de consolo. Por fim, eu quero ler João 17, 24, que é uma passagem, irmãos, em que o nosso pastor abre o coração dele e fala de um desejo muito íntimo e tem a ver conosco e com este assunto que estamos falando. João 17, versículo 24. Olha que coisa espetacular. Jesus, na sua oração intercessória por nós, ele está orando ao Pai, e ele diz aqui, obviamente em alta voz, que os apóstolos ouviram e transmitiram aqui para nós, João pelo menos: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, ele abre o coração dele aqui. É o que eu quero, é que eles fiquem comigo o tempo todo, para a duração de dias, e dias esses que não terão fim. Então eu quero terminar observando que essa perspectiva com a qual Davi termina o Salmo 23, olhando para a eternidade, conforme nós entendemos, deve ser exatamente a nossa maneira de viver neste mundo. Deve ser um segredo, uma filosofia de vida mesmo. Não simplesmente usufruindo aqui das bênçãos que nós recebemos por sermos ovelhas de Cristo, alimentadas, protegidas por Ele, orientadas e tudo mais, mas conscientes
de que essas bênçãos aqui, por serem temporárias e vividas aqui na carne, no sentido de, nesta vida que temos aqui, são pequenas e são imperfeitas, quando comparadas com a grande bênção de que nós iremos habitar eternamente com o nosso pastor, na presença do Pai Celeste, de acordo com a vontade do nosso próprio pastor e, claro, do nosso Pai também. Então deve ser, não é um complemento à nossa maneira de viver, mas deve ser uma própria forma de viver, uma atitude nossa de encarar a vida. Sou uma ovelha, sou pastoreada por Cristo e muito bem tratada aqui nesta vida, mesmo de uma maneira limitada, imperfeita, não por causa dele, mas pela própria tipo de vida que nós temos, o nosso próprio ser hoje ainda é imperfeito, e tudo isso é excelente, mas ele é muito pouco comparado com o que vem, com o que ainda vamos curtir deste pastor, usufruir deste pastor eternamente. Então eu quero terminar o Salmo 23 exatamente como comecei, ou como Davi começou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu comentei logo no início que nós poderíamos botar um por isto, ficando assim: o Senhor é o meu pastor, por isto, pelo fato dele ser o meu pastor, nada me faltará. Cristo é o meu pastor, por isso nada me faltará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e nos ajuda a viver de uma maneira tal que tudo mais aqui é secundário, mesmo importante, mesmo sendo tratados por ti de uma maneira muito, muito especial, mas olhando sempre para o alto, que é onde será realmente a consumação e a sublimação de tudo. Obrigado por este pastor amado que tu nos deste. Em nome dele, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos e te pedimos. Amém.